mediadora. Quais são os modelos que você vê hoje para as empresas, independente do segmento, de modelo de podcast, né? De formato, tom de voz, vamos dizer assim, né? De podcast para o público. Tem a entrevista, que você convida um parceiro, né? Para fazer perguntas e respostas. E quais são os outros? Ô, James, eu acho que esse formato, quem que vai apontar esse formato? O seu público. A primeira coisa, então, como nós falamos, é fazer a leitura do público para saber o que interessa a ele. Você pode, de repente, até fazer uma pesquisa com o seu público para saber o que é que ele quer. Tá? Essa é uma das possibilidades. Então, por exemplo, eu quero optar por um formato mais jornalístico, mais formal. Então, vou contratar o João vai lá com um blazer, vai ter uma voz mais impostada, vai seguir numa linha entrevista. Ah, não, eu tenho uma empresa cultural, eu quero algo mais leve, mas eu quero que o João continue apresentando. O que o João precisa saber? Ele precisa estar mais adequado àquele formato. Ah, João, vão atores com figurinos, porque é uma peça infantil. Eu não posso chegar lá extremamente quadrado para aquele formato. Então, eu já sei que eu tenho que levar numa linha mais coloquial e num tom de brincadeira, mais bate-papo, não tanto de entrevista incisiva, aquele ping-pong. Então, eu deixo as pessoas participarem mais e o mediador, ele se recolhe nesse momento. Porque é interessante que os outros participem mais e ele só direcione para o que for necessário com base no interesse comercial. Então, nós temos a entrevista, nós temos o bate-papo, nós temos treinamentos, e eu soube que você outro dia fez aqui gravações, né? Foi. Que também é uma linguagem que as empresas estão descobrindo e que é algo que você dissemina, independente de limites geográficos, conhecimentos para centenas de colaboradores. Não era esse o objetivo? Sim. O treinamento, para quem não assistiu o podcast número 3, foi exatamente isso. Nós estávamos conversando que tem uma empresa, fez um podcast aqui, só que com o objetivo de treinamento. Né? Então, veio a equipe, 4 pessoas, e teve aquele treinamento pro Brasil inteiro, e foi no formato de bate-papo. Então, que tipo de treinamento? De vendas. Né? Como que se vende, né, aquele produto, qual é a forma ideal de se vender aquele produto e como trabalhar a linguagem para cada tipo de parceiro. Né? Então, a forma que eu vou vender para você é diferente para quê? Para o A, para o B, para o C. Então, são dicas muito importantes e no formato de bate-papo. E a maior vantagem que eu vi nisso foi a pessoa poder ouvir no carro, numa academia, quantas vezes quiser, aonde estiver. Né? Então, achei um formato muito legal, que bem lembrado. Que você eu achei brilhante, me chamou muito a atenção. Jamais tinha pensado na utilização de um podcast com essa finalidade. Porque, por vezes, quando a pessoa é contratada em uma empresa, ela recebe um treinamento. E, às vezes, o nervosismo, aquela questão de estar chegando num ambiente novo, faz com que ela não grave as informações necessárias para o bom desempenho da função para a qual ela se dedicará dentro de instantes. Sim. E aquele treinamento vai estar ali acessível para ela a qualquer momento. E o mais interessante, na minha opinião, você padronizar o treinamento para todos os colaboradores. Se é uma empresa que tem sede em todas as capitais, todos terão acesso ao mesmo treinamento. Ninguém vai poder alegar, de repente, por uma questão trabalhista que não foi orientado sobre tal tópico. Não, todos tiveram acesso ao mesmo treinamento. Fantástico. Está vendo como o podcast ele tem ecos? Isso é maravilhoso. Não, com certeza, com certeza. E eu acho que as empresas ainda estão descobrindo, né, como se utilizar o podcast como uma forma de se comunicar não só com o público final, mas também com o time, né, o time interno. E a gente falou de como, que o tema, né, aqui é como criar um podcast de sucesso, né? Então, o podcast de sucesso basicamente é se chegou no objetivo da empresa, porque o sucesso muitas vezes pode não ser o número de visualizações, até porque a gente está falando de segmentos, né, assuntos nichados. Exato. Né, que é diferente de um podcast que tem humorístico, né, um tom mais de entretenimento. Então, o podcast corporativo, ele tem mais esse viés, e aí os indicadores são outros, né? Então, o sucesso é relativo com base no objetivo de cada empresa, né? Fantástico, James. E essa fala que você faz, serve para quebrar
um padrão que colocaram na nossa cabeça de que o que faz sucesso na era digital é o que tem curtidas, é o que tem compartilhamentos e é o que tem comentários. É também, porém não só. Conteúdo bom, ele vai se perpetuar na internet e alguém vai consumir aquilo em algum momento. Então eu fui chamado para ser entrevistado pelo James. Eu vou lá no Google, no YouTube, no Spotify, fazer buscas de conteúdos nos quais o James participa, para saber quem é a persona, as opiniões, como ele se comporta. Eu vou fazer uma leitura do James e para isso eu preciso de conteúdo. Então, conteúdo bom, empresa que faz conteúdo bom é aquela empresa que tem recorrência. Porque em algum momento alguém vai ter contato com aquele seu conteúdo. Então, assim, eu não estou dando audiência, não estou dando cliques, as pessoas não estão compartilhando. Insista, porque esse conteúdo vai fazer parte de um precedente que vai utilizar na sua análise. Vou dar um exemplo aqui qualquer. Eu sou mulher e eu resolvi colocar próteses de silicone. Eu vou fazer uma busca pelos melhores cirurgiões plásticos da capital paulista. Então, eu vou fazer uma busca nas redes sociais desses especialistas. E aí eu vou querer assistir essa pessoa falando dos congressos em que ela esteve, das técnicas mais inovadoras do momento, das possibilidades de sucesso, de possibilidades negativas. Eu quero que ele tenha conhecimento, inclusive, do que pode dar errado. Então, eu preciso de histórico. Independentemente, aí nesse momento, eu não vou ver se ele tem clique, se ele tem curtida ou se alguém encaminhou aquele vídeo. Eu estou interessado em saber o que ele tem a dizer. Boa. Então, produza conteúdo, porque isso tem a ver com a formação da sua autoridade, credibilidade. Quem tem credibilidade hoje em dia no mercado é quem fala, quem se expõe. Então, não estou dizendo que não é importante sucesso em relação ao compartilhamento e às métricas. É também. Porém, não só. Então, não desista, produza conteúdo. E uma das questões que são assim, que me chama muita atenção, são empresas que fazem podcasts, James, que não conversam com a linha de estratégia de mercado da empresa.